Esperar o pessoal entrar. Enquanto o Alisson não entra, quero me apresentar. Eu sou a Thaís Aguiar, sou resenista aqui no Cultura em Peso. Recentemente eu entrei, então já fiz uma live com o Chiwan semana passada. Tô vindo aqui fazer essa agora com o Alisson, vocalista do As The Place Run. Vai ser bem legal. E aí, somos um blog. A gente pode encontrar a gente no Instagram, no Facebook, site também, YouTube, onde quiser, tá bom? Bora começar aqui. Vou entrar em contato com o Alisson aqui. Oi, boa noite. Boa noite, boa noite. Obrigada aí por aceitar estar com a gente aqui, fazendo essa entrevista. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo, te olhando bem e te ouvindo bem também. Muito. Aí tá chegando legal também? Tá, tudo certo. Quando eu parar, eu aviso. Se parar alguma coisa. Tá bem? Se parar no meu, você avisa, tá? Maravilha. Mas e aí? Eu sou a Thaís Aguiar. A gente já se conheceu rápido aí. Sim. Eu quero que você se apresente aí pra galera. Certo, então. O pessoal está entrando aí. Somos de Criciúma, Santa Catarina, aqui do sul do Brasil. E nós estamos com essa banda faz 2 anos, né? Completou 2 anos recentemente. Apesar de ser uma banda nova, a gente se conhece há mais de 20 anos, né? 3 componentes, eu, o guitarrista e o baterista. A gente se conheceu na época em que a gente se aventurou a tocar os primeiros covers, né? Na época da garagem e tal. Então a gente se amadureceu, indo cada um por um canto, tendo uma experiência, né? E aí aconteceu que em 2018, o Diego Bittencourt, que foi o cara que reuniu todas essas pessoas para a gente montar esse grupo, né? A ideia já era montar um grupo mesmo sólido, para fazer diferença, para fazer um material com qualidade, né? E nada melhor do que a gente amadurecer depois de alguns anos, né, ver o que funciona, o que é. Eu sempre falo, sempre comento uma coisa muito importante, que a banda é pior do que casamento. Porque casamento são 2 pessoas, né? Aí, ou seja, mais pessoas, mais vontades diferentes, mais anseios diferentes, né? E é muito difícil se manter uma banda, né? E uma coisa que eu tenho comentado muito, que o pessoal até acha bacana, porque assim, eu tô à beira dos meus 40 anos, né? E alguns anos atrás, eu havia parado de cantar, né? Parado de cantar assim em prol de ter uma banda. Eu comecei a estudar e tal, mas eu não tinha mais anseio, vou montar uma banda, vou querer tocar o Brasil todo. Eu não tinha mais isso, assim, sabe? Porque eu achei, primeiro, que não ia encontrar as pessoas certas, porque nem sempre acontece, né? Não é todo mundo que tem, digamos assim, a sorte de montar uma coisa que venha dar certo. E todo mundo, o fato de montar uma banda tal, é a parte do amadurecimento. Mas às vezes vocês têm grandes músicos, mas os músicos não se dão bem, não se encaixam. A gente fala que é uma engrenagem, né? Sim. E até então, a gente está muito feliz com o que está acontecendo, porque desde o início as engrenagens fecharam, sabe? E somos pessoas difíceis, assim, a gente até brinca, né? Porque somos pessoas muito difíceis, mas que a gente conseguiu, assim, depois do amadurecimento, conseguir encaixar, sabe? E a gente se dá muito bem, além do fato de fazer música. A gente aprendeu a ser amigo de verdade, né? A respeitar o outro, a aceitar o outro com o defeito que tem. Porque junto, sozinho a gente não faz nada, né? A gente precisa ter esse time, né? Então, vou te contar o início de como aconteceu. Eu estava numa viagem com um amigo e eu recebi uma mensagem do Diego, né? O Diego, que é o guitarrista. A gente teve um projeto anterior nos anos de 2006 até 2010, que era o Enforcer, aqui em Santa Catarina. E, era inclusive, autoral também? Era autoral. Mas em 2019 a gente acabou se separando por N situações, assim, né? Cada um com a sua vida de forma diferente, exigindo outras coisas. E eu sempre falo assim, que a gente, para fazer algo bom, a gente tem que estar 100%, né? A gente tem que estar bem no seu trabalho, bem pessoalmente, para a gente poder entregar algo
bem feito, né? Que banda, né? A gente sabe que é banda underground, então naquele negócio todo, né? Tem as dificuldades também. Exato, e a banda sempre tem que, no início sempre tinha que tirar do bolso, sempre investir, né? Então esse é um dos grandes nossos diferenciais, assim. Aí quando o Diego veio falar comigo em 2018, no início de 2018, ele fez um contato no final de 2019, 2017, e 2018 a gente veio conversar. Ele disse, ó, tô te mandando 2 músicas que a gente comecei a fazer, e olha o que tu acha. Então eu achei assim muito bem feito o que ele fez, muito massa. Era aquilo que eu estava querendo fazer, né? Uma coisa diferenciada mesmo, tal. Aí ele conversou com o Gilson anteriormente, o Gilson já tinha topado, ele veio falar comigo. Então, a partir do momento que eu dei o positivo para ele, ele foi atrás de um baixista. Aí que entrou o André, que o André, na verdade, a gente não conhecia. Ele era um cara do Rio de Janeiro, que mora aqui na nossa região há pouco tempo. E tocava em bandas do bar aqui e tal, mas sempre gostou muito, sempre foi muito heavy metal, né? E o Diego, ó, eu tenho um cara aí que eu acho que vai encaixar. E o bacana que a gente fez é que assim, quando a gente se encontrou a primeira vez, a gente já foi direto gravar o nosso primeiro single. Olha que loucura. E porque foi em 2018 que foi lançado, né? Em 2018, exato. Porque assim, aí o que aconteceu? Como o Diego já tinha mandado material para mim, eu já tinha feito uma pré do vocal, né? Ele me passou o rascunho ali das letras, da melodia e tal, eu fiz uma pré. O Gilson já tinha feito também alguma coisa de bateria, porque o Diego, quando monta a música, ele já monta também a ideia das batidas e tal. Ele já tem esse dom de criar, sabe, toda a estrutura da música. Isso facilita bastante, né? Então, de início, ele praticamente fez quase tudo, né? A gente que depois entrou botando a nossa cara, aperfeiçoando o que estava ali. Então, a gente já foi direto pro estúdio, a gente conheceu o André no estúdio, sabe? Então, e naquele momento foi muito engraçado, que assim, eu lembro que eu gravei a pré da voz, e a gente conversando assim, cara, fechou. Sabe, os pensamentos, sim, a energia da pessoa e tal. E dali a gente gravou a pré e foi direto pro bar. Direto pro bar pra conversar, pra se familiarizar e tal. E aí a gente viu assim que, pô, cara, eu acho que é isso aí. Sabe, ele gostou, também gostou do pessoal. Porque nem sempre é assim, né? Tu pode, quantas vezes tu é convidado para entrar numa banda, tu olha assim, não, beleza, mas tipo, não fechei com aquele cara, não fechei com aquele outro ali, sabe? Aí já dá aquele negócio. É verdade. E vocês fizeram uma coisa que é legal, que é mal montar a banda e já planejar um single, um lançamento, alguma coisa assim, que eu acho que é uma coisa que eu me arrependo muito com a minha banda. Eu queria ter começado assim, acho que é o principal, que tu já tem o material para mostrar e tu já pode conseguir festival, show, bem mais fácil, né? E assim, ó, eu acho que é o único que tava parado, praticamente, de ter banda, sim, né? Porque o André tocava, o Gilson é um músico profissional, ele é produtor, ele tinha um monte de banda, né? Então ele é um cara que ele é contratado também. E o Diego sempre teve ativo. Então fui o único que tive que renascer, digamos assim, das cinzas, né? Pra banda e tal. Então, pra mim, eu comecei a curtir esse processo. Eu me lembro que eu ficava à noite mandando as ideias pra ele. E aí fechou. Tivemos nosso primeiro ensaio, sentimos essa energia, vamos pra frente. E aí a gente começou a estipular isso tudo. Tem que dar os méritos ao Diego, porque o Diego ele é a força motriz da banda. É ele que impulsionou assim, cara, vamos lançar um single tal, vamos fazer por aqui. A gente sempre seguiu, né, o ímpeto dele, a atitude inicial dele, né? Ele que começou é o nosso mentor, digamos, em relação a isso. Então a gente começou a fazer isso, gravamos o primeiro single, o segundo single, que é o The Devil's Hand, e assim, agora vamos lançar, né? Vamos lançar. Inclusive a gente lançou o segundo, que é o The Devil's Hand. Não foi o Ice Pride, que foi o primeiro que a gente gravou, né? Então a gente lançou, a gente até viu que na época o pessoal não assimilou muito bem aquilo que a gente fez, porque era um som extremamente complexo ali, né? Então era uma banda nova, o pessoal não estava entendendo o nosso recado ainda, mas a gente sentiu que teve um impacto bacana, né? Beleza, vamos seguir por aqui que vai dar certo. Aí a gente começou a acertar nessa questão do single, né? De começar bem. Era isso que eu ia até perguntar. Como foi essa decisão assim, de começar o single? Então você já tinha outras músicas ou esses 2 singles foram realmente as primeiras 2 músicas? Então, aí foi assim, ó. A gente partiu para I Tried e a The Devil's Hand, que eram aquelas 2 músicas, aquelas trilhas que ele me mandou lá no início de 2018, ok? E a gente começou, e a gente estipulou o seguinte, a cada 2 semanas a gente tem que ter uma composição, para forçar a mesma coisa acontecer. E aí é que está o segredo da coisa, né? A gente tem uma conexão tão bacana que a gente começou a produzir também através do WhatsApp. Ou seja, mandava trilha, o Gilson baixava, gravava a bateria. Eu baixava, gravava a ideia da voz, ia mandando ali no grupo.
Porque o que acontece? A pessoa assim, cara, como é que vocês fizeram tão rápido? Assim, ó, primeiro porque antigamente a gente tinha uma banda, ia pro ensaio, só fazia aquilo no ensaio e voltava para casa. Não era? Lá no início, né, algum dos anos 90 e tal, a gente via que esquecia, perdia o feeling, perdia tudo. E aí o que a gente falou? Vamos continuar se falando, vamos alfinetando o outro ali para a coisa acontecer. E aí a coisa começou a se desenvolver. E aí, assim, ó, o Gilson é um cara extremamente profissional, ele tem o estúdio dele, ele é produtor, então ele tem as ideias, né, sai muito rápido e tal. Mais fácil, né? Vocês tiveram uma sorte. Assim. E aí a gente começou assim, a produzir, sair ideia, na conexão que eu te falei, né? Então um começou a empolgar, ó, faz assim, faz assado, tá legal e tal. E aí a gente começou a propor. E o Diego, como eu te falei, ele já tinha cartas na manga, que eram músicas que ele já estava fazendo, ele apresentava para nós na época já. Ele já estava fazendo, ó, galera, essa é a letra, essa é a música, essa é a batida, vamos lá. E aí a gente começava a trabalhar. Passava 2 semanas, galera, essa é a letra, essa é a trilha, eu pensei nisso. E aí a gente começou a trabalhar. Então a gente começou a ter essas metas, né? Até porque assim, ó, a gente tratou tanto de modo profissional, porque o Gilson, o que ele fazia? No estúdio dele, a gente ensaiava no estúdio dele. Ele reservava 1 hora pra gente estudar, pra gente ensaiar, e a gente pagava ele também. Porque ele depende dessa renda. Então a coisa tinha que acontecer de modo profissional, né? Não é ir lá brincar, ver o que vai acontecer. Vamos lá para trabalhar. Depois a gente bebe a cerveja, come churrasco, beleza. Mas é assim, tem que pagar. Tem que para valer, tem que ser para valer, né? Então, isso forçou as coisas a acontecerem. Não ficarem na brincadeira, né? Vocês realmente levaram a sério. Não, pô, está pagando, então não bora desperdiçar isso daí. Exato. Tanto que assim, as minhas gravações, eu paguei todas as minhas gravações. O que eu gravei com ele lá, qual é a tua hora de estúdio? Quanto é que a gente investiu? Quanto é que a gente produziu? Tá aqui. Né? Então, assim, é uma coisa que a gente se propôs a tratar dessa forma. Eu acho que é por isso que a gente está conseguindo os resultados que a gente conseguiu até agora, justamente por essa questão, assim, profissional, né? De manter seriedade, de buscar a coisa. Ó, vamos fazer, até porque o início era assim, ó, cara, vamos montar uma banda? Beleza. Vamos fazer para valer. Vamos dar o nosso melhor, porque a gente vai tirar o tempo teu tempo, e a gente tem que fazer a coisa acontecer. A gente não tá brincando aqui, né? Então a gente buscou, eu elaborei primeiramente a logomarca, aí a gente foi atrás do pessoal para fazer a capa. O bacana é que assim, as músicas a gente produziu, pré-produziu, né? Fizemos as gravações todas no estúdio. O Diego gravou as guitarras dele em casa, o baixista, o André, também na casa dele, e eu gravei as vozes e a bateria no estúdio. E depois a gente se juntou para ouvir, e começou a fazer a pré-produção juntos, né? Então nós tivemos o nosso conterrâneo aqui que fez a mixagem, que é o Orland Studios, é o nosso brother aqui, o Juninho, fez um baita trabalho. Então a gente procurou fazer uma coisa assim mais de casa, né? Pra gente poder também botar o nosso carinho, a nossa atenção e tal. Até porque é uma banda nova, não adiantava a gente de início contratar uma grande produção, fazer uma grande mix. Isso era uma coisa que a gente tinha que enraizar primeiro, né? E a coisa começou a correr muito rápido. Então, tanto que foram 5 meses depois a gente fez um work metal. Isso foi uma ideia que o Diego teve também, aliás, o Gilson, no Sesc. Para a gente apresentar as músicas, se aproximar também da galera que também já nos conhecia, apresentar para a região, né? E contar um pouco da história de como a gente fazia a produção, gravação, como é que era o processo de criação de WhatsApp, que o pessoal vinha perguntar, cara, como é que vocês estão criando isso aí, né? De onde é que apareceram, sabe? E uma coisa que às vezes é tão simples, às vezes a gente nem se toca, né? Que é tão fácil hoje produzir uma música, tu pode muito bem estar aqui, olha, eu tô a fim de fazer um som, aí tu fala com teu amigo, se ele tem os equipamentos, já dá para rolar. Hoje em dia a gente tem essa facilidade. Isso, exatamente. Então, assim, a gente tinha bandas de colegas que, tenho banda há 10 anos, cara, como é que vocês fizeram isso? Né? Porque a gente usou uma fórmula diferente, né? Usou uma fórmula diferente, não tá fazendo como a gente fazia 10 anos atrás, né? E assim, ó, tem que ir pra cima. Eu sempre falo assim, ó, o sucesso, o reconhecimento não acontece do nada. Ninguém vai te chamar para fazer uma entrevista primeiramente, ninguém vai te chamar para... Não vai acontecer, cara. Vai acontecer, beleza? Mas assim, depois de um tempo, chama atenção. Então, às vezes, tu tens que buscar a oportunidade, né? Tu tens que mostrar, ó, ei, vê o meu trabalho, escuta aqui, né? Então, começa esse trabalho de garimpo, só que assim, a gente não pode pensar pequeno. A gente sempre costuma falar assim, para ser grande, a gente tem que começar a pensar ser grande, mesmo não sendo grande. Senão a gente não vai ter reflexo daquilo, né? Se pensar pequeno, aí vai ter as coisas pequenas também. Até porque a gente está no underground, então o underground, é como você falou, não vai chegar um produtor, vocês vão estar no show, chegar um produtor, olha, eu vou trabalhar com vocês. Não, é vocês por vocês, fazendo trampo, então tem que ter essa dedicação.
É uma coisa essencial em qualquer banda, seja uma banda de heavy, de indie, de qualquer gênero, tem que ter essa dedicação, né? Então acho que é por isso que vocês fizeram um trampo tão legal que eu vi, o álbum, eu achei muito foda, dá pra ver que tem um carinho ali, é algo que impacta, né? Dá aquele impacto, na verdade. Aham, Então, parabéns aí. Bem da hora. bacana. A sua cidade é? Belém, Belém. Belém, Belém. Então, como é que é a sua cena hoje em Belém? Apesar de estar Olha, a nessa cena época em de pandemia, mas Belém, como é que era para tirando essa você? pandemia, né? Exato. Olha, a cena em Belém é uma cena bem movimentada, bastante aqui. Tem show. Antes tinha show, né? Antes dessa pandemia tinha show todo final de semana. E tanto de heavy metal, quanto de death, quanto de grind, quanto de hardcore. E às vezes misturava em um só evento isso tudo. Então, é uma cena bem movimentada. É uma cena que sempre está aparecendo banda nova. Mas algumas bandas não ficam, né? Porque não é fácil ter banda no underground, né? A gente sobreviver, assim, nós mesmos fazendo as coisas. Mas é bem da hora. Eu também tenho uma banda aqui, que é uma banda de trashcore, a Bad Trip, e a gente tá aí também na luta e tudo mais, mas é bem legal aqui. Aqui a galera realmente se ajuda. Lógico, como qualquer cena, sempre tem as coisas ruins, mas aqui é bem movimentado. A galera faz por fazer, entendeu? Às vezes a gente nem espera um produtor, tipo, o produtor tal não tá fazendo show, então bora fazer a gente mesmo. Aí rola aquela questão da coleta da banda e faz o show e vai divulgando, que eu acho que é bem legal. E eu fiquei até curiosa para saber como é a cena em Santa Catarina, que eu acho que eu praticamente não conheço ninguém ainda de Santa Catarina, então acho bem legal saber em outras cidades também. Pode me contar um pouco? Vamos lá. Então, aqui na nossa região, eu sempre digo assim, quando a gente era mais novo, não tinha nada, cara. Quando é que tinha? Tinha quando a gente fazia, né? Hoje tem uma quantidade de bares, de locais que são possíveis fazer show, festival, sem falar no número de bandas que a gente tem pelo Brasil todo, né? Então, assim, antigamente tinha 5 bandas, hoje tem 40, 50, 60 bandas, cara. Né? Da onde, da história que a gente teve isso, né? Nunca teve isso, né? Então, o pessoal fala assim, mas tu não acha que hoje a cena tá mais difícil, ou então não é tão boa assim? Cara, o que acontece? Quanto mais banda tiver, mais concorrência ao Luz ao Sol vai ter. Por isso que tu tem que ser cada vez melhor, tu tem que fazer um trabalho bom para se aparecer, cara. Né? Antigamente tinha 4, 5 bandas, a gente ia nos ensaios, a gente via, a gente só conhecia eles. E achava bom. Mas hoje tu tens condições, assim, pô, tem aquele guitarrista, tem aquele vocalista, é muita gente boa por metro quadrado, no Brasil todo, né? Então tu tem que fazer algo realmente bom para tu ser citado, para tu ser falado, para tu ser entrevistado, né? Então esse é o nosso objetivo. Se a gente fosse montar uma banda, beleza, vamos bater uma banda. Aí o Gilson perguntou, cara, eu vou tirar meu tempo de trabalho, de gravação tal, para ter uma banda só. Então eu vou continuar com as minhas 3 que eu tenho ali, que eu sou contratado, sabe? Então não, vou fazer algo para valer. E aí, assim, aí entra aquela coisa da produção. Beleza, equipamento bom, né? Algo que vai aparecer bem a voz, bem a guitarra. Então a gente é muito exigente com isso, né? Muita gente fala assim, mas é porque vocês são assim. Cara, não é porque assim, não é porque a gente está sendo chato. É porque você fez um trabalho, você quer mostrar, né? Tem tudo aquilo lá, tem uma oportunidade de mostrar, tem que ser bem feito, tem que ter um palco adequado, tem que ter um microfone adequado, tem que ter isso, né? Senão você não vai. Porque só, uma coisa é você ensaiar e tocar, outra coisa é você fazer um show. Fazer um show, você vai estar prestando um show para a pessoa. Tem que ser realmente um show. Né? Então tem que se preocupar com luz, com iluminação, não é só chegar lá e cantar parado, tem que ter uma dinâmica de palco. É show, cara, né? Então tudo isso a gente vai amadurecendo, né? É porque eu acho que algumas pessoas, não todas, né? A gente não pode generalizar, mas ainda pensa que, porque é um show underground, né? Que está no underground tem que ser um show meia boca. Não, porque é uma coisa que eu sempre falo assim pro pessoal da minha banda, amigos meus próximos também que tem banda, é que pode ter uma pessoa te assistindo, mas impressiona aquela pessoa, porque aquela pessoa vai ver, caraca, que banda foda. E depois vai passar para os amigos, e aí os amigos vão, pô, bacana, vou pesquisar, e vai ver que também tem um trabalho legal. Então a gente tem que pensar em impressionar tanto que seja aquela pessoa, qualquer público, assim, até uma pessoa que talvez não curta o tipo de som que tu toca, mas aquela pessoa fala, caraca, eu não curto esse som, mas esse tipo de som, mas essa banda é boa, essa banda é profissional. Então, em tratando da nossa região, a gente tem vários festivais assim bem bacanas. Inclusive, a última vez que a Casa da Praça Band tocou foi no Otacílio Rock Festival, que foi o Otacílio Costa, né? Que é uma cidade mais ao norte. E assim, cara, uma baita produção, muitas bandas de vários lugares do país.
bem bacana, assim, um baita público, e a gente até comenta assim, pô, como Santa Catarina tem essa... Antigamente tinha a questão do... Em Lages tinha também o Orquídea Festival, também de muitos anos teve, né? Agora parou um pouco, porque assim, diminuiu um pouco a questão dos festivais na época, e agora teve essa parada total, né? Mas assim, a gente tem sim, né? Tem em Pomerode também, tem o Vox também, que tem uma casa que sempre traz muita gente boa, inclusive gente internacional, público internacional, artista internacional, muito bom. Né? Oi? Vocês tocaram com brujeria, não sei como se fala. Isso já foi, isso, brujeria. Eu achei bem legal. Isso já foi em Caxias, né? Foi em Caxias do Sul, no Rio Grande, né? A gente tocou em Porto Alegre, Curitiba também. Aí que tá, eu queria tocar num assunto bacana, que é a questão de tocar fora. Muitas vezes, né? Às vezes a gente impacta mais lá fora do que dentro da nossa própria região. A questão de... E a gente está querendo quebrar esse paradigma também. Então a gente foi muito bem recebido em Curitiba, né, Porto Alegre, Caxias do Sul, até o público de São Paulo. A gente estava curtindo também a nossa lista de Spotify, e o pessoal que curte, o nosso público está em São Paulo, Curitiba, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então tá bem bacana, a gente vê que o pessoal tá curtindo o som, né? Tá entrando na playlist, principalmente a Arcano, que é o nosso terceiro single de trabalho, que tem o videoclipe. Então o pessoal curtiu bastante o nosso som, até intitularam o nosso Groove Metal, em algumas resenhas botaram como Groove Metal, porque tem uma pegada diferenciada nessa música, em 2, 3 músicas. Então é bacana porque o pessoal está identificando essa diferença que a gente quis mesmo trazer, né? Mas é impressionante assim, a quantidade de bandas que a gente vai, né? Em todas as regiões. Cara, é banda saindo pelo ladrão de tanto artista que tem, tanta banda que tem. Então a gente não pode reclamar da cena do Brasil. Não pode. Não pode. O que a gente tem que fazer é profissionalizar cada vez mais. Né? É não tocar pelo refrigerante, é pela cerveja, é pela oportunidade. Cara, se tens uma banda boa. Deu uma travada. Deu uma travada, agora voltou. Pode repetir de novo, por favor. Falou que tem várias bandas, aí foi depois cortou. Ah, tá, então. Porque eu sempre digo assim, cara, beleza, a gente quer cobrar um cachê tal. Tá, mas que show que você está querendo oferecer para poder cobrar esse cachê tal? Né? Tantos minutos, vai ter isso, vai ter aquilo, né? Então, o que você vai proporcionar para o público, para você poder se diferenciar. Então, uma das coisas que a gente fez, que na verdade foi uma ideia que eu tive, para não tirar nada do bolso inicialmente, e a gente está conseguindo se manter, é conseguir patrocínio. Patrocínio. Por isso que eu digo, a atitude de buscar coisas novas, de não ficar esperando a coisa acontecer. E cara, a gente tinha uma banda que fazia o que? 5 meses, né? E aí eu cheguei assim, galera, vamos atrás de patrocínio. Como? Eles perguntaram pra mim, como? Assim, beleza, lança o single. Lançamos o single, criamos o Facebook, o Instagram, começamos a trabalhar. E aí o pessoal que me conhecia a banda, pô, bacana aquilo lá e tal, assim. Às vezes até também da minha área de trabalho também comentava, que curtia. Eu assim, cara, bora nos apoiar? Vamos apoiar? Eles assim, cara, vou, como é que funciona? Aí a gente montou uma proposta, da onde aparecem os patrocinadores, que a gente, né, é assim, assado e tal. E beleza, então tá. Aí eu consegui um patrocinador e foi indo 1, 2, 3, 4, 5. A gente conseguiu fechar o nosso CD com 7 patrocinadores. Então a gente também firmou a parceria com a True Metal Records, que foi a nossa gravadora que fez fisicamente o nosso trabalho, né? Distribuiu fisicamente o nosso trabalho. E a coisa começou a acontecer. A gente foi buscando apoio. E aí o pessoal comentava, pô, cara, vocês não têm uma banda, não faz um ano que já tem um monte de patrocinador. Mas o que? A gente está mostrando um trabalho de qualidade. A gente está mostrando onde é que a gente quer chegar. A visão das pessoas que estão nesse projeto, né? Como é que a gente trata a nossa marca, como é que a gente vai tratar a marca dos patrocinadores. Então, fazer uma coisa profissional, não fazer um vídeo à toa, fazer um vídeo bem editado, né? Falando coisas consistentes e tal. Então, isso vai chamando a atenção. O vídeo é bem legal para chamar a atenção, né? O vídeo é essencial para quem tem. Nem que seja, a pessoa não pode ter uma condição, assim, mas fazer um lyric vídeo, às vezes, já chama uma atenção. É bacana ter um material mesmo. Eu sempre digo assim, pô, cara, tá todo mundo na internet agora, cara. Tá todo mundo conectado, cara. Esse tempo de pandemia, então, aí que tem que mostrar mesmo, divulgar.
Eu vi que bastante sites, revistas também divulgaram vocês, né? Eu entrei e vi nos stories, tem lá salvo no destaque, bem bacana isso, porque dá para ver que vocês realmente estão indo atrás. Isso é bem legal, porque não é aquele negócio de ficar esperando, a gente é uma banda bacana, beleza, mas e aí? Vai ficar lá esperando? E aí, como você falou, vem outras bandas surgindo, então tem que ganhar um destaque, né? Tem que fazer. Então, aí eu entrei de novo na cena. Porque assim, ó, a gente tem a gravadora e tal, mas a gente não estava conseguindo uma divulgação bacana do trabalho, né? Então, eu acho que... Sabe aquela coisa assim, ó, deixa que eu faço. Que aí eu vou botar paixão, vou botar atenção, vou botar carinho naquilo ali pra coisa acontecer, né? E eu nunca trabalhei com assessoria, com nada, né? Hoje eu faço assessoria da banda, né? Vamos ver até aonde eu vou chegar, né? Que de repente eu vou precisar de uma ajuda maior em função disso. Mas tudo que aconteceu foi comigo, né? Eu fiz os contatos, criei os materiais, criava as notícias, né? Fazia chamadas e tal. E aí o pessoal foi se interessando, foi inserindo as notícias e tal. A gente teve a oportunidade de ser entrevistado pela Road Crew, tanto no site quanto na revista, que para nós foi bacana, porque assim, quando a coisa acontece por si só, que não é... da live também, né? Não foi isso? Isso, necessariamente assim, quando a coisa acontece por si só, que ela não é comprada, que ela não, sabe, que ela não está forçada ali, para nós foi muito bacana, quando saiu a edição 251, que inclusive no editorial, né, o Ayrton Diniz citou a gente, e eu me lembro assim que a gente leu assim, caramba, cara, olha isso aqui, sabe, bem na primeira página, né, então isso faz com que a gente ainda aumente a nossa chama por vontade de querer fazer a coisa acontecer. Então a gente tem levado isso, sabe? Assim, tudo que a gente tem angariado de contatos, de sites, de revistas, de entrevistas e tal, por si só, pelo nosso contato mesmo direto, né? E pelo interesse das pessoas também de fazer resenha, de ter um contato e tal. Então a gente está crescendo assim. Eu até, inclusive, neste momento, tenho entrado em contato com assessorias externas, que a gente tem o objetivo de jogar o nosso trabalho lá fora também, né? Porque agora, nos próximos meses, a gente quer, se Deus quiser, até final de setembro, início de outubro, tá lançando o nosso EP, né? Para quem curtiu o nosso álbum, espere por uma coisa ainda mais bem produzida, mais impactante, porque ficou simplesmente sensacional, né? São 2 músicas e um tributo especial ao Savatage, que ficou fantástico. E vai contar com a capa do Marcelo Vasco, que ele já está produzindo pra gente, e com a mixagem do nosso conterrâneo, que hoje está lá em Los Angeles, o Adair da Offenbach, que tem feito sucesso lá fora, né? E a gente já está conversando e ele vai fazer esse trabalho pra gente. E aí a gente quer que seja realmente um divisor de águas, né? Por isso que a gente quer chegar lá fora com um trabalho agora, a gente já tá enraizado, o pessoal já conhece, pra gente conseguir sim dar um passo maior, né? De se projetar e de angariar coisas maiores, porque agora a gente realmente está, como eu te falei, né? Eu estava praticamente assim parado, né? Eu voltei a cantar, sim, mas cantar com a me aperfeiçoar, dar o meu melhor. Mas aí, projeto quando mesmo. você parou, assim, como foi voltar a fazer vocal, assim? Foi tranquilo ou você tem um pouco de dificuldade depois que foi pegando a manha? Você faz aula? Como é que é para manter o vocal? Porque a gente tem que cuidar da voz, né? É essencial, tem que sempre estar cuidando da voz. Sim, em 2012 eu comecei a estudar a questão de técnica vocal mesmo. Eu sempre cantei muito, mas assim, necessariamente não conhecia tudo aquilo que eu estava fazendo, né? Então eu sempre tive contato com o Ariel Coelho, e ele domina essas técnicas vocais aplicadas ao rock, fiz alguns cursos com ele, e comecei a aplicar, mas assim, era uma coisa mais caseira. Ia num bar, cantava com um amigo, não tinha uma banda frequente, assim, né? Em 2017 eu montei uma banda com amigos também aqui da região, mas era para praticar, assim, ia de Beatles a Judas Priest, né? Que era para treinar mesmo, tal, né? Experimentar empiricamente tudo. Isso, manter a forma, né? E começar, porque assim, a vocal é condicionamento, né? É igual músculo, né? Então tudo que eu tô mexendo aqui, eu preciso mexer diariamente. Se eu ficar 2 meses sem cantar, a hora que eu voltar a cantar, os músculos não vão estar mais tonificados, né? E a mesma coisa é a musculação. Tu parou de ir na academia, faz de novo, vai começar a ficar todo dolorido de novo. Então é assim. É engraçado que a condição física da gente, tipo assim, se a gente não cuidar realmente da nossa saúde, até a gente que é vocal, tem gente que pensa, não, o pessoal pode ficar de boa. Não, se a gente não fazer nada, ficar sedentário, às vezes até na hora do show, de tu ficar indo pro lado pro outro, fazendo uma performance, tu já sente, né? Então é algo que você canta também, né? Tá cuidando. Sim, eu você canto. Canta também. Pois é, então é papo reto, né? Então assim, ó, como é que foi? Em 2012 comecei a estudar e tal,
aí eu tinha essa banda, que era 2017, estava praticando, ou seja, estava meio que tinindo ali e tal, mas não tinha mais essa coisa assim de criar a sua voz. Aí é que entra um tema bacana. Aí quando o Diego entrou, ele assim, tá, cara, beleza, tu quer isso aqui, mas que tipo de voz tu pensou pra essa banda, cara? Aí a gente ouviu algumas coisas, assim, tá, beleza. Aí eu comecei a estudar alguns tipos de drive, né, pra caracterizar a minha voz e tal, e comecei a fazer nesse primeiro single, que é o I Tried, né? Aí a gente gravou e eu digo, cara, é isso aí, mantém isso aí. Aí eu comecei a criar um timbre, assim, ó, esse é o timbre do Alisson Pras, The Palaces Burn, sabe? Aperfeiçoar, ó, essa voz, pô, eu queria criar uma voz bacana, massa, uma voz legal, que fosse agressiva, mas não exatamente dolorida de ouvir, sabe? Então, assim, uma Eu coisa... achei bem legal isso, porque assim, falando por mim, eu não sou um de escutar heavy metal. E aí Uhum. eu falei, pô, bacana que eu vou parecer uma banda de heavy metal. E o que eu achei o diferencial é isso, porque é diferente. É um vocal, assim, de heavy metal, mas é um negócio mais agressivo. Que pega até, talvez, uma pegada meio de death, assim. Só que naquele meio, entendeu? Então achei isso super legal, tu saber fazer isso. Não ficar aquele negócio chato de se ouvir. Tipo, tu saber fazer uma linhagem bacana. Porque, assim, eu digo que o vocalista, ele tem que fazer realmente um vocal bacana pra ele, não ficar só naquilo. Tipo, ah, eu só vou cantar desse jeito. Não, canta desse jeito, mas também vai para um outro jeito. Porque isso, a galera que vai estar ouvindo, fala, caraca, o cara tá conseguindo fazer isso também. Aí, depois disso, vai e impressiona de novo. Então, isso que também vai chamar a atenção. Eu achei bem da hora esse daí de vocês. Então, assim, é a questão do crossover, né? Então, assim, Sim. o Diego, ele faz aqueles vocais mais guturais em algumas partes, contrapondo com o meu vocal mais metal, mais um que melódico, assim, né? Para dar esse contraponto, né? Então, a Sim. estrutura das músicas não é só heavy metal. Tem o que de death, tem o que de thrash, tem o que de prog. Então, é essa mistura que fez com que a gente começasse a criar a característica, a cara da banda é essa, né? E aí, pra mim, assim, imagina, né, cara, eu tinha que ser o portal da voz, o portal voz da banda, né, cara? Então, eu tinha que representar. Então, a gente começou a criar essas músicas, essas linhas vocais, e assim, cara, é por aí, né? E aí eu assim, tá, beleza, então eu tenho que criar essa identidade, porque é muito fácil, às vezes, no início a gente começa imitando, para desenvolver a Sim. voz. Tu vai cantar, tu vai parecer um pouco o Bruce, um pouco o André Matos, um pouco o Kiske, porque a gente tem essas referências, né? Mas quando você vai criar, vou criar, esse é o vocal da banda. Tá, mas ele tá muito parecido, tu tem que desvencilhar um pouco disso. Aí eu falo assim, a questão de maturidade, né? Talvez se eu fizesse isso há 10 anos atrás, não ficaria tão legal, tão bacana, tão diferente, né? Tão com mais personalidade, porque não tinha esse amadurecimento, né? Então é uma coisa que a gente vai construindo junto. E um diferencial da banda é que, sabe, que todo mundo, ninguém faz sua parte isolada. Eu me lembro que enquanto que eu tava gravando lá, ou gravando as pré, tava eu na cabine e os três comentando, ó, faz assim, faz assado, essa parte ficou legal, tenta fazer assim agora, sabe? Tá todo mundo opinando porque é em prol de uma coisa, né? Assim, cara, legal, mantém esse drive, o que tu fez aí? Ah, esse drive tal, mantém isso aí, né? Então a gente foi fazendo, e o Gilson é produtor também, então o Gilson tava na cabine lá tirando meu sangue, que a gente fala, né? E, cara, é isso aí. Quando tem um produtor na banda, não tem Cara, sossego. e é isso aí, sabe? Pra coisa ficar boa, a gente tem que fazer, né? Eu me lembro que quando tá gravando o álbum, eu não me lembro que música que foi, se foi a The Devil's Hand. Conseguiu gravar as músicas do álbum em um dia ou foi 2 dias, assim? Foi num dia Cara, só? então, a gente na verdade fez como foi a produção. A gente escolhia um dia, porque assim, naquele mesmo dia, o Diego e o André estavam gravando na casa deles, ou então no apartamento do Diego, e eu e o Gilson estávamos gravando ali. Quando terminava, a gente se encontrava depois. A gente fazia meio que simultâneo isso, pra coisa acontecer rápido mesmo, né? Então ficava eu e o Gilson lá, porque já tinha pré-produção, a gente sabia o que queria, né? E o Gilson assim, cara, grava esse refrão de novo. Tá ótimo, mas grava de novo. E a gente ia melhorando, não, é isso aí. Aí ele até me contou assim, cara, tô lendo um livro do Bruce, acho que era do Bruce que ele falou, que na época do The Number of the Beast, essa música, né, que intitula o álbum, ele gravou 360 vezes esse refrão, sabe? Que ele quase desistiu. Porque o produtor falava assim, ó, cara, tu tem que cantar como se não houvesse amanhã. Cara, isso aqui tem que ser sensacional, cara. 10 vezes eu tô cansada falando, não dá, não tá comigo, bora pra outra vez. Mas é porque um álbum, assim, realmente a pessoa tem que
pegar inspiração. Finge que a última vez que tu tá cantando é isso. Usar a melhor potência que tiver e vai. Porque às vezes a gente pensa, pô, tô cantando bem, mas aí tu vai ouvir, tu pensa, caraca, não tá tão legal assim, né? Porque tem aquela questão de, tu tá alcançando legal uma nota e do nada vai abaixo. Então, tem que ficar e vai metendo até na hora que conseguir realmente alcançar todas as notas que todo mundo quiser, né? E você também querer, porque eu acho que o principal de tudo é um material da pessoa estar pronto e falar, não, era isso que eu queria. E não ficar aqui, não saiu legal. Então, só, teve música que a gente gravou em 40 minutos e teve música que a gente gravou em 2 horas, porque a gente produzia na hora também. Beleza, faz assim, faz assado, vamos dobrar essa parte, sabe? Então, tu tava trabalhando, não tava simplesmente chegando e gravando, né? Então, assim, isso tá legal, mas agora na gravação eu tive essa ideia, tá, mostra pra mim aí. Aí nós já mudava de novo. Então, teve tudo isso, a gente pôde fazer isso com bastante cuidado, né? E ficou um resultado bem bacana. E falando dessa questão vocal que tu falasse, uma coisa interessante também pra mim, porque assim, foi um marco pra mim, primeiro, essa questão de identidade vocal, e também porque eu tive a oportunidade de gravar um cover que a gente adotou, que é o do King Diamond, né? Abigail, que a gente escolheu justamente pra gente dar uma repaginada nela, porque é uma música clássica, uma música mais antiga, mas que não tinha uma produção, né, tão bacana, e que a gente sabia que poderia melhorar, né? E aí eu tive o desafio de interpretar essa música, apesar de eu ter facilidades naquela área ali, mas eu não queria propriamente imitar ele, né? Então eu tinha assim, cara, eu me lembro que o Diego falou assim, cara, tu tens uma missão aí que tu tá ralado agora, né? Eu assim, não, beleza, vamos lá. Aí rapidinho a música saiu, fui afiado assim, né? Porque é uma área que eu sempre trabalhei desde novo, assim. Então ficou bem bacana, eles assim, cara, bacana, porque eu consegui fazer o quê? Botar mais timbre nas partes em que ele deixava mais solto, que ele botava mais grave, e consegui não descaracterizar aquela parte alta dele, mas fazer com um timbre um pouco diferente, que é mais a minha cara, mas conseguir homenagear ele, deixar marcante, né? Não descaracterizar. Então isso foi muito bacana. Foi muito bacana, a gente disse que fechou com chave de ouro o nosso CD, porque é uma coisa que a gente conseguiu fazer funcionar bem. Que eu estava até comentando com um amigo meu que trabalha com essa parada de produção musical, da questão que eu acho que a gente tem que se ligar sempre, quando tu vai montar um álbum. O álbum de vocês tem 12 músicas, né? 12, 13 Isso. músicas. E aí, tu tem que saber como começar um álbum. Tipo assim, pô, a primeira música que a pessoa vai ouvir, né? Vai lá no Spotify, ou no YouTube, enfim, qualquer streaming que ele entrar, ele vai começar a ouvir. Aí ele vai esperar. Tu tem que logo impressionar, né? Tem que dar aquela impressão de começar logo uma coisa assim pra pessoa, caraca, que bacana, e continuar ouvindo. Porque às vezes, se tu começa uma coisa que não é tão legal, não tá tão bacana assim, tipo, tá legal, mas não é aquele negócio empolgante, que a pessoa vai ouvir, tá. Mas aí, se tu começa com alguma coisa impactante, aí a pessoa já vai e vai ouvindo o álbum todo, e no final fechar com aquela chave de ouro também, que a pessoa fica, pô, bacana. Isso daí aí quer mais e vai lá e pesquisa. E tem que ter esse impacto também, né? Mesma coisa de show. Tem que começar com aquela música impactante pra pessoa pirar já e continuar também querendo o show. Porque se a gente não começa com algo impactante, aí na hora a pessoa vai, tá legal, mas mesma coisa, né? Tem que ter esse diferencial também. Acho que é uma questão principal, vocês souberem fazer isso. Achei isso bacana. Isso, na própria montagem, por exemplo, a Turns to Black, que é uma balada, assim, né? Era uma música que nem era nossa, era do Gilson, de muitos anos atrás. Então ele apresentou pro Diego, o Diego assim, cara, essa música a gente pode fazer dessa forma. E aí a gente regravou, né? E deu todo um outro corpo, o Gilson ficou bem satisfeito, se encaixou com o contexto também do álbum In Devour, que é um álbum conceitual também, né? O Diego criou todo esse conceito de caos e tal, e se encaixou legal, foi muito bacana. E vários outros temas ali, tá? Como Face Your Hell, que é uma música que a letra eu criei também, mas se encaixou também no contexto. Mas a gente sempre respeitou essa questão, como o Diego ele montou na cabeça dele todo esse contexto, né? Das letras, das músicas e tal. A gente ouviu todo o contexto da coisa e botou por ordem, né? Justamente pensando nesse impacto do ouvinte, mas também com o contexto da história, né? Claro que a Abigail é um extra, beleza, necessariamente não está no contexto, mas ela tá como a cereja do bolo ali, né? Porque a gente impactou de uma forma bacana, a gente conseguiu fechar o álbum com uma novidade, sabe? Isso é uma coisa legal, porque a pessoa assim, pô, terminou, cara, olha o que os caras fizeram, né? É uma coisa que meio que surpreendeu, assim. Então é uma coisa que a gente ficou horas assim no estúdio lá,
com o Gilson pensando, no grupo de WhatsApp a gente decidindo, essa ordem, não, essa ordem. E a gente ficou ali, né? A gente ficou ali decidindo, votando, para a gente conseguir passar as etapas para frente, em função disso. Ficou bem legal, é essencial isso. E agora nessa quarentena, como é que vocês estão lidando, né? Os shows pararam, e aí vocês estão produzindo, você falou que vocês vão lançar um EP, como é que tá? Você já tem planos também para depois? Como é que tá essa relação, assim? Como é que vocês estão se comunicando nessa pandemia? Então, quando iniciou isso, a gente já foi direto produzir, né? Então, só Diego, vamos produzir e tal. Ele já começou a lançar as músicas que ele já tinha, e a gente já foi fazendo pré-produção, e já foi gravando a pré-produção, indo para frente. Ou seja, a gente não tirou o pé, a gente está tirando o pé agora. Ou seja, está tudo gravado praticamente, faltam pequenos detalhes para a gente mandar para o Adair, né? O Adair, na verdade, ele já recebeu o pré-material. Aumenta isso aqui, acrescenta isso aqui e tal, a gente vai fazer isso essa semana e já vai enviar para ele novo, para ele começar a fazer a produção, a mixagem em agosto. Né? Então a gente não tirou o pé. Aí o que acontece? A gente teve a ideia de lançar o EP, primeiro, porque se a gente trabalhar músicas, lançar 4 EPs e trabalhar essas músicas, quando a gente lá na frente montar o contexto da coisa, a gente tem várias músicas sendo trabalhadas. E como eu falei anteriormente, a gente, cara, é online, agora é o momento de fazer propaganda, agora é o momento de lançar vídeo, agora é o momento. Assim, é ruim? Todo mundo em casa, ruim para uma coisa, mas chamar atenção, assim. Mas é bom para tudo, cara. Nunca foi tão fácil divulgar trabalho. Nunca foi tão fácil, porque tá todo mundo online. Agora você vai em site especializado para saber notícia, não é? Sim. Você está antenado, você está vendo live. Da onde que tinha isso? Não tinha isso, cara. Então, querendo ou não, beleza. O pessoal não está ganhando dinheiro com show, claro que é difícil. Mas agora a gente tem que ver por outro ângulo, a gente tem que aprender a caminhar. Então, agora a gente tá nessa nova fase que a gente não sabe até quando vai ficar. Isso, a gente está focado então agora para esse lançamento do EP, né? Então, nos próximos meses a gente está focado nisso, mas a gente não vai deixar de continuar fazendo músicas novas, que vão estar em futuros EPs e tal. A gente não sabe até como é que vai ser o fim do ano, mas a gente acredita que até o fim do ano vai continuar linear, não vai mudar muita coisa, né? E se voltar ao normal, vai voltar gradualmente, então vai continuar sendo difícil, né? Então as pessoas têm que se reinventar, não tem como. Claro que nós aqui, nós temos as nossas profissões, né? Surgiu como um hobby de luxo que a gente leva, assim, mas a gente leva muito a sério. Mas quem vive de música, né? As grandes bandas que a gente tem que vivem de música, a gente sabe que estão, né, passando dificuldade, estão tendo que se virar. Muitos músicos da região precisam fazer lives para poder arrecadar uma grana. Então a gente fica sensibilizado com isso. O próprio Gilson, né? O Gilson vive de música, então assim, ele continua gravando as bandas, agora está com esse projeto de live com Aquiles, quanto teve com o Nico, né? Sensacional, o baterista do Iron Maiden, ele teve ontem. Então, isso ajuda também a angariar o nome dele. Ele é um cara... O Gilson é um youtuber que tem mais de 86 mil seguidores, cara, no canal dele. Sim. Então, ele é um cara que gosta, ele tá na net, né? Então, a gente explora isso também. Eu falei. Muito massa, então... muito massa. É bom ter alguém, assim, que é experiente também, né? Que passa também experiência para os outros membros. E vocês todos já têm uma caminhada na cena, né? Então, foi bacana que todo mundo realmente se abraçou e conseguiu mandar ver nesse projeto, nessa banda nova. A gente ouve muito o Gilson, porque o Gilson ele tem essa visão de mercado, até porque ele lança também outros músicos e tal, ele grava outros músicos, ele tem contato com gente de fora, de outros estados, então ele está mais por dentro do mercado musical, né? Então a gente ouve muito ele que deu essa ideia do EP, a gente foi mentalizando as coisas e tal, e a coisa começou a progredir de uma forma bem bacana. E aí, assim, visão do mercado. Como é que a gente pensa isso, né? Cara, a ideia é lançar EP, é fazer uma baita propaganda na net, é estar alimentando as nossas redes sociais, né? Justamente para a gente também angariar patrocinadores, né? Porque a gente tem que estar produzindo material. Agora a gente está com a nossa série de vídeos, se você chegasse a conferir, que é a TPB Rec, né? Que é um Studio Report que a gente está postando gravação de guitarra, gravação de bateria, gravação de vocal, como é que funciona por trás, que é uma coisa bacana, né, de se explorar também. Sim, e a galera se interessa em saber disso, às vezes a gente acha que não, mas tipo, como será que foi essa gravação? Às vezes o pessoal tá interessado, assim, ainda mais que eu, assim,
eu comecei a estudar áudio, né? Operador de áudio no Senac, só que aí parou o curso e tudo mais devido a essa pandemia. Mas aí eu vi que, tipo, como eu comecei a pesquisar mais, e eu percebi que as pessoas hoje em dia estão muito interessadas em saber uma questão de mixagem, uma questão de produção, está chamando muito mais atenção. Esse mercado do áudio em si está crescendo bastante. As pessoas estão interessadas em montar seu home studio, em fazer na sua própria casa. Ainda mais agora, né? Que a gente tem que ficar em casa. Então, eu acho que é algo necessário. Então, é bem legal vocês postarem isso, porque chama atenção também. Às vezes, sei lá, uma pessoa pode estar no YouTube, não pesquisando música, mas vendo, procurando alguma coisa em relação a como é que gravaram tal coisa, e aparece lá vocês, e a pessoa já saca a banda, então também é um marketing, né? Tem que saber também trabalhar em vários aspectos, assim. E o processo da gravação, às vezes, acaba sendo até mais interessante, muitas vezes, do que depois com o material. Com o material pronto, nós estamos com o CD aqui e tal, beleza, CD. Mas ninguém sabe o que a gente fez para construir isso aqui, sabe? As sessões e às vezes é uma loucura que aconteceu, né? Eu conheci uma banda que é de hardcore melódico, é lá nos Estados Unidos, eu descobri, assim, através de um amigo meu, que eles gravaram, tipo, em cima, assim, de um prédio, sabe? Tipo, na cobertura, eles gravaram lá. Eu fico imaginando, imagina o vento batendo, os caras sabendo produzir. Então isso é legal, e tu pensa, caraca, então quer dizer que esse álbum que é maravilhoso foi produzido assim, então isso é bem bacana também. A gente não sabe como é que foi, qual foi a loucura que aconteceu. Exato, então assim, a gente guarda, sempre digo assim, que a gente está na lua de mel ainda, né? Porque assim, o trabalho, a banda é nova, o trabalho ficou bacana, a gente se curte, sabe? Tá junto, independente de tá fazendo música ou não, criou esse laço bacana, a gente se dá bem e se diverte muito. Eu acho que esse é um diferencial que faz com que a banda se mantenha conectada, que o pessoal se dê bem, porque a gente se diverte fazendo as coisas, não é aquela coisa assim, tem que ir lá gravar, né? Não. Teve muita sessão de risada, muita besteira que surgiu dali, então é muito legal porque tem esse processo, né? Inclusive agora a gente está vendo até a questão de um sítio para a gente poder realmente se retirar um pouco e produzir, sabe? Se desligar do mundo para a gente ver o que a gente sai e tal, porque tem muita coisa que é legal que acontece assim. E é aquela coisa assim, sabe? Vamos gravar, vamos produzir, vamos alugar um sítio e tal. E essa coisa de passar um tempo junto e tal, né? Então a gente está procurando aproveitar todos esses momentos, né? Mas principalmente assim, Thaís, fazer algo realmente bom para que a gente consiga manter a chama acesa e tenha realmente o porquê de estar aparecendo numa matéria, numa entrevista, né? Porque o Brasil tem tanto, o Brasil não perde para nenhum país, né? Às vezes o que a gente tem um pouco aqui é atitude, né? Atitude de ser ter empatia com as bandas da tua cidade, né? De não querer sucesso só para ti ou querer prejudicar o outro. O pessoal fala muito disso aqui, né? Então, cara, tem banda lá fora que os caras até emprestam o estúdio, sabe? Ninguém tá brigando, sabe? Cada um pode somar da sua maneira. Então, só que a gente é muito na nossa, assim, aqui na nossa região, necessidade. Pronto, voltou agora. Onde é que parou pra ti? Tinha parado aqui. Pronto. Pode continuar falando. Parou na relação que as pessoas não têm lá fora, não ficam brigando para ver quem é melhor então, que ninguém. Então, assim, aqui na nossa região, a nossa postura é se focar na gente. Se focar na gente, né? Claro que tu tens que trabalhar em prol do teu trabalho, valorizar ao máximo. Mas, assim, não precisa gastar energia falando do outro, depreciando o material do outro. Existe muito esse debate nos grupos aqui. Falo, né? Inclusive, acho que foi até no Cultura Inteira, mas eu falo, fiz que eu nem vi. Exato, assim, acho que até uma vez teve um bate-papo no Cultura em Peso, que eu até falei isso e tal, que a gente vê, porque o pessoal começa a falar, né? Porque isso, aquilo, assim, cara, se cada um se concentrar no seu trabalho, não ficar gastando energia em depreciar o trabalho do outro, e investir em profissionalismo e fazer o seu melhor, cara, vai acontecer, o pessoal vai falar bem, vai notar, né? E você não vai ter treta com ninguém, né? Ninguém vai ganhar nada com isso, né? Então a gente tá focado, a gente é muito focado em nós, assim, a gente até brinca, se soubesse de tal coisa, assim, cara, tão concentrado em tal coisa, que eu nem percebi aquilo ali, que eu nem vi, tipo, não vai mudar nada, vamos pra frente. Inclusive eu não falaria isso, entendeu? Então, é uma coisa que a gente mantém essa postura, justamente pra gente não se prejudicar, né, sem necessidade,
E sendo que você tem que investir o pouco tempo que você tem em você, no seu projeto, em produzir, em fazer a coisa acontecer, né? Eu acho que esse é o lema que todo mundo tem que levar. Se todo mundo fizer isso e não querer prejudicar o outro, né? Quem sabe faça um festival que todo se dê bem para todo mundo, que o aparelho, que a produção seja boa para todo mundo, né? Eu acho que a gente tem que crescer muito ainda nesse aspecto e de produzir. Ah, mas a cena, o pessoal não, o pessoal só ouve bandas antigas. Cara, quem tem que fazer a diferença na cena são as bandas novas, é o público novo. Tu não vai pedir lá pro cara que tem 50 anos, que inclusive eu também ouço direto o Judas Priest, que ele só ouve Judas Priest, pra eu ouvir uma banda nova. É porque fez parte da cultura dele aquilo lá. Né? A gente não pode exigir que ele venha curtir uma banda nova. Mas olha, olha o público que a gente tem agora, olha a quantidade de bandas. A gente é que tem que fazer a cena. É a gente que tem que impactar. Né? Então, isso que eu levo, eu sempre falo nas entrevistas e a gente se porta dessa forma. Isso, inclusive, foi o Gastão Moreira que falou numa entrevista com o Gilson, e é uma coisa que eu já tinha falado assim, poxa, cara, ele falou exatamente aquilo que a gente tinha falado, que a gente fala, né? O próprio Gastão falou assim, cara, não procede um negócio desse, né? Assim, é o pessoal novo que tem que fazer a coisa acontecer. Então, é dessa forma que eu acho que tem que a gente progredir. Ah, mas nunca mais vai haver um Iron Maiden. Provavelmente. É uma outra época, é uma outra geração. Mas quem sabe, a gente trabalhando agora, daqui a 20 anos... Sempre no passado, né? Então, assim, ó, tomara que daqui a 20 anos o pessoal fala, bah, mas, pô, lembra das The Policies Burn, que surgiu isso? Tomara que aconteça isso, né? A gente tem que trabalhar para isso acontecer. Não esperar que a gente vá ser o novo Iron Maiden. Não existe isso, né, cara? Não existe mais isso aí. E eu vi em alguma entrevista aqui no Cultura em Peso, eu tava dando uma olhada, né? E aí, eu não lembro quem foi que falou, mas falou assim, que hoje em dia a gente tem bandas novas que superam, tipo, a pessoa lançou um disco, a banda lançou um disco, que superou 5 discos de uma banda antiga, assim, porque hoje em dia a gente tem mais estrutura, hoje em dia a gente tem mais coisas pra gente se influenciar. É muito fácil a gente se influenciar, assim. Tipo, eu quero pegar uma tal ideia. Pô, pesquisa na internet, vai aparecer várias bandas que tu pode pegar uma ideia, tu pode pegar uma influência, e aquilo pode até fazer com que tu pense assim, pô, posso criar uma coisa parecida, assim, ou até um pouco mais, ou até um pouco melhor do que isso, entendeu? Então sempre tem que ser isso, assim. Acho que não ficar só no passado de, não vai mais ter tal banda, não vai mais ter tal banda. Não vai mais ter mesmo, porque é outro tempo. Agora a gente tem novidades e uma caralhada de bandas, inclusive no Brasil, né? O que não falta é banda. A gente não pode falar que não existe uma cena, não existe bandas boas aqui, porque existem muitas. Como tu falou anteriormente, né? Logo no início, tem que criar um destaque, tem que chamar a atenção daquilo, porque são várias bandas que existem, então a gente tem que fazer algo para realmente se destacar. Isso é essencial. Claro, é o que acontece. Antigamente a gente tinha 15 bandas. Claro, eram bandas que têm o seu valor porque criaram seus gêneros, né? A sua tipologia, a sua sonoridade. Show. Por que hoje é mais difícil? Porque eles marcaram a época por serem menos banda e conseguirem marcar a sua sonoridade, aí ficaram marcadas. Hoje, por que é mais difícil? Você tem muita banda e para você se destacar e fazer algo diferenciado é muito mais difícil. É muito mais difícil. Por isso aquelas bandas lá são mais reconhecidas do que as bandas da nova geração. Né? E lá fora é isso também. Olha a quantidade de banda. Ah, mas cara, tal banda, tem bandas lá fora. Arch Enemy, Vandenplas, cara, um monte de banda boa, mas o que acontece? Eles têm que tocar muito para ganhar, para se manter a banda. Tem que tocar muito para ganhar dinheiro, sabe? Então, assim, a gente teve contato que falou com o Tim Owens, né, que é o ex-vocal do Judas, que ele tocou na nossa cidade aqui, próximo da nossa cidade, a gente conversou com ele, e a gente sabe que ele tem que tocar muito para manter os filhos dele, né? Ele não é, ele é um rockstar, cara. Ele é uma baita influência minha, é um baita vocalista, né? Mas ele comentou assim, cara, eu preciso tocar, eu preciso trabalhar, porque eu tenho filhos para sustentar. Essas foram as palavras dele. Olha só, né? Então a gente tem que fazer muito mais. E olha só de quem a gente está falando, né, cara? Então, tu imagina para as bandas daqui. Uma pessoa que é inspiração para praticamente metade de nós, assim, metade dos nossos amigos, né? E mesmo assim, o cara ainda falando na humildade, porque realmente, assim, às vezes a gente acha, porque o cara tem um sucesso, mas, mano, pra manter um sucesso é
é se adaptando, né? Que nem a gente está se adaptando também. Exato, e assim, ó, aí o que acontece? Existem, vou te dar um exemplo aqui, existem bandas, que são bandas de bar que a gente fala, que tocam na sua maioria covers e tal, que são muito mais bem remunerados tocando do que uma banda, em alguns casos, uma banda que tem toda uma produção, que toca um estilo que a gente sabe que tem o seu nicho definido, não é em qualquer lugar que vai rolar, né? E eu já falei com profissionais, quanto é que, por show é tanto, assim, só isso, cara, só isso. E tem que tocar muito para manter, né? Aí eu assim, poxa vida, cara, né? Que realidade é bem diferente, né? Então, não é para todos que é assim, que você vai fazer um show que vai, meu cachê aqui foi bom. Tem um monte de banda que é muito boa, que tocou o Brasil todo durante muito tempo, e o cachê era sempre limitado. Até que essas pessoas foram desistindo, foram parando, aí voltavam, paravam, vamos tentar de novo, vamos tentar de novo. Então, isso a gente assistiu isso há alguns anos atrás, né? Então, eu vi essas pessoas falando, o Humberto Sobrinho. Tu conhece o Humberto Sobrinho? Humberto Sobrinho, não. Vocalista do Glory Opera. Não, infelizmente não saco, mas vou procurar. Ele foi vocalista do Hangar durante um tempo também, a banda do Aquiles, né? Ele foi vocalista também. Então, nessa época, a gente se conheceu aqui, a gente trocou algumas ideias. Ele falou um pouco da realidade dele na estrada, sabe? Isso até me impactou um pouco, assim, poxa, um dos melhores vocalistas do Brasil, né, cara? Tá andando por aqui e não é valorizado porque o público, né, do cachê deles, é onde eles tocam, não remunera tão bem. Então eles têm que tocar muito para se manter, para manter aquela chama, o sonho e tal. Então uma coisa é muito diferente, né? E é com esse intuito que a gente conseguiu dar o start da banda, para que a gente não sofresse tanto, sabe? Que a gente conseguisse se colocar de uma forma, claro que cada um tem o seu emprego. Aí eu, diferentemente do Humberto, ele só cantava naquela época, eu tenho a minha profissão. Isso me dá uma estrutura para eu poder me arriscar, para eu poder fazer a coisa com calma, né? Mas é muito difícil, né? O artista de metal que vive só disso, olha, ele tem que ter osso duro de roer mesmo. Então, quem está na ativa, que está se mantendo, olha, tem que receber glória e tem que agora se reinventar, porque tem muitos artistas que a gente sabe que não tinham um contato direto com a internet, né? Então estão tendo que se adaptar, estão tendo que se reestruturar, e é difícil, né? É difícil porque se você não tem esse tato com a tecnologia, de manter uma assessoria tal, é difícil se manter. Da mesma forma a gente daqui a uns anos, né? A gente também vai ter que estar procurando novas tecnologias que vão surgir para a gente sempre se adaptando. Daqui a pouco, com certeza, deve no Instagram só 1 hora de live, mas eu queria que tu falasse como é que a galera pode achar vocês e onde vocês têm material para vender, tanto CD quanto mesh. Então, o nosso site, asthepalacesburn.net, lá vocês vão ter todos os links de Spotify, de Deezer, né? O nosso álbum está lá para audição. O nosso canal de YouTube, youtube.com/asthepalacesburn. Lá está toda a questão do Studio Report, que é o ATPB Rec, que tem esses vídeos, tem os clipes lançados, né? Tem todas as músicas lá do Endeavour, o nosso álbum Endeavour. O nosso Instagram, asthepalacesburn1, onde a gente, na maioria das vezes, tá vinculado com o Facebook, facebook.com/asthepalacesburn. Lá tá todas as nossas notícias, músicas, publicações, notícias. Frequentemente a gente está alimentando as nossas mídias, né? Então vocês vão encontrar tudo que está lá no Instagram e no Facebook. E o nosso CD, fisicamente, você pode estar adquirindo com a True Metal Records, o Flávio Soares. Depois eu vou mandar para você, a nossa conversa, eu vou botar ali os dados. Então quem entrar em contato com a True Metal Records, o Flávio Soares, vai ter a possibilidade de estar adquirindo o nosso CD Endeavour. E fiquem ligados aí, que nos próximos meses a gente vai estar, obviamente a gente vai estar lançando uma notícia, e vai estar lançando um EP aí que vai ser para marcar realmente a vinda das The Palaces Burn, para fazer a diferença aqui no Metal do Sul. Que massa. Obrigadão, Alisson, por aceitar aí conversar com a gente. Espero estar em breve, de novo, estar falando com você, com esse EP que vai ser lançado. Tamo junto, viu? Obrigadão. Eu agradeço a oportunidade. Quero ouvir a sua banda também. Quem sabe, depois de passar essa pandemia, a gente vem tocar no norte aí, que também é o nosso objetivo. Pode vir, pode vir. Vou mandar o som também para você aí.
Tamo Bacana, junto. então, obrigado a Obrigadão. todos, valeu. Até mais. Valeu, Thaís. Abraço. Valeu.